O filme de hoje é uma história de vingança que faz várias coisas certas até chegar perto do final e começar a deixar de fazer. Eu vou chegar lá. Quem patrocinou este vídeo foi o Lucas Siman e o alô da vez vai para os pais dele, Euser e Adelina. Um abraço aos dois. Se você quiser patrocinar um vídeo no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa, e esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? I know perfectly well that you are innocent. Vamos lá. The Count of Monte Cristo, ou O Conde de Monte Cristo. Baseado no romance de 1844 do francês Alexandre Dumas, o filme começa em 1814 e conta a história de um marinheiro traído pelo amigo e falsamente acusado de traição. Após 13 anos numa prisão infernal, ele foge, encontra um tesouro, vira um conde e volta para se vingar. Há várias versões dessa história e essa é a única que eu vi, então eu não posso opinar em relação a qual é a melhor. Tem uma de 54, que é uma minissérie francesa, tem uma de 1934, tem outro filme para TV de 75 e uma minissérie de 98 com o Gérard Depardieu. A direção aqui é do Kevin Reynolds, ele combina com os anos 90, ele fez sucesso com o filme Robin Hood, Prince of Thieves, do Kevin Costner, ele dirigiu Waterworld, também com Kevin Costner, que foi um grande fracasso de bilheteria, mas eu gosto do filme. Aqui ele conduz bem as principais batidas de uma boa história de vingança. Ele começa te mostrando a vida do protagonista e o que poderia ter sido. Então, ele é um marinheiro que está tentando subir na vida para casar, ele tem um amigo, ele tem uma noiva que gosta muito dele, tá subindo. Depois ele começa a tirar tudo do protagonista, aos pouquinhos, uma coisinha aqui, não sei, isso pode dar ruim, depois um negócio ali, depois desmorona de vez e você chega num ponto onde ele tá realmente no seu pior e aos poucos você começa a acompanhar a sua ressurreição. É uma narrativa gostosa de acompanhar e, claro, quando chega a parte da vingança, deveria ser uma série de delicinhas e tem um pouco menos do que deveria, mas ainda assim é satisfatório, eu vou chegar lá. Mesmo com um terceiro ato um pouco esticado, o filme tem um bom ritmo e uma boa dosagem de elementos. Então, um pouco de ação e aventura, cenas de batalha de espada são simples, minimalistas, mas bem coreografadas. O ritmo funciona, as cenas mais introspectivas entram e saem na dose certa, é uma narrativa bem estruturada. O filme tem um bom design de produção, um belo figurino. Por ser de 2002, tinha muito pouco CGI. Então, nas cenas mais amplas, assim, do barco e mostrando Marseille de longe, Paris, então é um pouco menos computadorizado e mais prático, com composições, com técnicas diferentes, e é quase vintage a essa altura, mesmo sendo de 2002. Eu gosto bastante da sequência naquela prisão infernal, mesmo com algumas coisas não fazendo tanto sentido, quando ele foge, que ele troca o corpo e ele entra lá no saco que era para ser usado para levar o padre, só que ele deixa o padre num lugar onde ele pode ser descoberto, então vai que enfim. Ou como o padre tinha livros, quem levou livros para ele? 4 livros que eu levaria para uma ilha deserta. Então a própria existência da prisão, que quando ele chega lá o cara fala, não, a gente sabe que você é inocente, essa é uma prisão para os inocentes dos quais o governo tem vergonha. Se o governo tem vergonha e quer eliminar essas pessoas da existência, joga logo da montanha, então vai deixar eles lá morrendo na cadeia, sendo torturados, para quê? Mas mesmo com tudo isso, é a sequência mais cascuda do filme, você realmente vê ele perdendo todas as esperanças. Há um elemento da fé do personagem que representa esse declínio dele, quando ele para de acreditar que ele vai receber alguma ajuda divina, ele realmente cai no seu pior, e aí quando ele conhece um padre e ele vê coisas na parede, tipo escritas, Deus me dará força, que é inclusive o último take do filme, quando acaba tudo, vai lá para o que estava escrito na parede, o que eu acho que enfraquece o elemento da vingança. Eu vou explicar melhor quando eu chegar no final, porque aí passa a ser tudo, não, tava tudo dentro dos planos de Deus, e sei lá, uma boa história de vingança, ela
precisa de um pouco de niilismo. Não, a vida é horrorosa, às vezes você se dá mal e às vezes você consegue devolver. Não tinha que ser uma lição aprendida. Mas como o dispositivo narrativo funciona, voltando ao que eu falei do terceiro ato, que deveria ter mais delicinhas do que tem, começa muito legal quando ele volta como conde e dá uma festa para se apresentar para a comunidade, e a opulência e a ostentação. Pô, ele chega num balão. É sensacional a cena. 4 atletas, ou parece o pessoal do Circo de Soleil, ele sai assim do balão, puxa uma corda e ele desce assim, ele mal sorri, ele sai assim, boa noite, ele fala greetings. A vingança dele contra o Villefort é a mais satisfatória do filme. A cena dele lá na sauna me dá uma agonia louca, porque o cara tá vestido, vai ficando quente, começa a suar. Eu odeio calor, eu odeio essas coisas. Mas depois, quando ele é pego e ele acaba confessando, e ele entra lá na carruagem, que é exatamente o que ele fez o cara passar tantos anos antes, e lá tem uma arma, né? Como se fosse uma cortesia. E aí ele, lascou pra mim, vou usar a arma, e quando ele usa, ela tá sem bala. E aí ele fala, você não acha que eu facilitaria tanto assim? Esse momento é tão satisfatório. You didn't think I'd make it that easy, did you? Mas aí entra o arco do filho do Ferdinand, que na verdade é o filho dele. E tirando o fato de ser o Henry Cavill, e é divertido ver o futuro super-homem tão novinho, e, né, quem tá vendo o filme hoje e tal, ou revendo, fala, que estranho, velho, o Henry Cavill ser um molequinho. E mesmo entendendo que ele tá manipulando pra chegar ao arquirrival e pra concluir a sua grande vingança, atrapalha um pouco o ritmo. A essa altura eu já estava pronto para a vingança acontecer. E no final das contas é um filme de vingança sem muita vingança, beleza? O primeiro carinha lá vai preso, ele não se vinga da ex-mulher porque de fato ela não teve escolha, ela estava grávida dele, por isso que ela acelerou o relacionamento com o outro, né? Devido às circunstâncias, dá pra entender. Isso suaviza um pouco o arco dele, mas aí no finalzinho, quando é pra ele conseguir a vingança mesmo contra o cara que ele realmente quer matar, e ele começa a cena lá com a peça de xadrez que ele tinha dado pra ele, e ele começa, né? Como eu cheguei até aqui? Com dificuldade. Como eu planejei este momento? Com muita satisfação. Você pensa, finalmente vingança, é isso, filme escapista de vingança, é isso. E aí, assim que ele descobre que o filho na verdade é dele, ele dá um 360 graus e agora tudo que eu tenho pra ser feliz está aqui, e eu não quero mais conflito com você, e o filme nem deixa o outro cara ir embora, porque ele é tão vilão que o outro cara o força para um último confronto, onde ele, o bonzinho, claro, perde a espada e é colocado em desvantagem, sendo que era pra ser o contrário, era pra ele estar executando a vingança que ele tanto planejou. Beleza, eu entendo que você tem que esvaziar o seu coração do ódio, o amor é mais importante, ele tinha encontrado o que ele realmente precisava, mas é o que eu falei do elemento da fé e tal. Às vezes sem aquilo ele poderia ser um pouco mais ácido, mais, sabe, mais... não, ele ficou 13 anos, deixa ele se vingar em paz. É por isso que eu odeio o final daquele jogo. Eu não vou falar porque é spoiler, mas coisa de vingança onde a pessoa não se vinga. Ai. O Jim Caviezel faz bem esse tipo de personagem. Aliás, o Mel Gibson deve ter assistido a esse filme quando estava pensando em quem escalar para Paixão de Cristo, que foi só 2 anos depois. O Guy Pearce funciona como vilão mais pela qualidade do ator do que pelo material. Não que seja mal escrito, ele tem até bons diálogos, mas ele é muito vilão. Ele é um vilão totalmente unidimensional, zero sutileza. Supostamente ele começa sendo amigo do outro cara e há uma traição ali, mas quando você bate o olho você já sabe que ele é babaca, então isso poderia ter deixado o personagem mais interessante, até a dinâmica da amizade dos dois mais interessante. É muito simplificado. Por que você fez isso? Porque eu tenho ciúme de você. Tá bom. A Dagmara Dominczyk, é assim que fala, tá no filme, o roteiro não a favorece em muito. Ela tem 2 diálogos que chamam a atenção. Um muito bom. You did please me some of the time. You never pleased me. E um muito ruim.
Did you suffer? Você sofreu? Não, mas não, né? O James Frame fazendo o Villefort tá bem cara de babacão. O Richard Harris fazendo o padre lá na prisão tá ótimo. E ele tem, acho que o meu diálogo preferido do filme, quando eles se encontram, o outro tá na deprê total, assim, não aguenta mais estar preso. Ele fala, eu contei as pedras da minha cela. São 71 mil, não sei quantas e quantas. Contei várias vezes. Ele responde, mas você já as nomeou? Eu achei tão bom. É um senso de humor dentro da pior situação possível. I've counted them many times. But have you named them yet? Ah, vai te tomar no cu, rapaz. E o Luiz Guzmán também tá no filme. Pra mim, ele só funciona na parte cômica. Quando ele tem cenas mais dramáticas, diz, Zatara, eu sou seu homem, eu estarei com você. Ok, mas quando ele tem quando ele fala o prêmio, o plano dele, depois de encontrar o tesouro, ele fala, Zatara, vamos fazer assim, eu vou lá onde os seus inimigos estão, eu mato todo mundo em uma tarde assim, bem, volto, a gente pega seu tesouro, você casa lá, a gente gasta o dinheiro. Me explica como isso não é um bom plano, e eu super concordo. I run up to Paris, bam, I'm back before week's end, we spend the treasure, how is this a bad plan? O Conde de Monte Cristo é uma aventura feita à moda antiga, com um elemento de vingança semi-satisfatório, um arco interessante. Eu gosto de ver as duas versões do protagonista, ele sem saber ler e escrever e sendo manipulado por todo mundo, e ele como um conde super inteligente e sábio no final. É mais adocicado do que precisava, mas continua um bom filme, nota 7,7. Lucas, obrigado pelo patrocínio. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.